Os dois irmãos saíram do cartório no mesmo dia, com os mesmos papéis na mão, e tomaram decisões completamente opostas. Era uma tarde de maio de 2001. Seu Benedito Correia havia morrido 3 semanas antes, aos 76 anos, depois de 52 anos cultivando a mesma terra no interior do Mato Grosso do Sul. Havia deixado 2 filhos, Edson, 52 anos, e Renato, 48, e uma propriedade de 120 hectares dividida exatamente ao meio, 60 hectares para cada um. Mesma qualidade de terra, mesma localização, mesmo valor de mercado, na época, aproximadamente R$ 1.200 o hectare, R$ 72.000 por lote. O tabelião havia explicado os detalhes, cada um havia assinado, cada um havia saído com a escritura dos seus 60 hectares. No estacionamento do cartório, os dois irmãos haviam ficado parados por um momento, olhando um para o outro. Edson, o que você vai fazer com a sua parte? Renato havia perguntado. Vou ficar com ela. Vou trabalhar como o pai fazia. Eu estou pensando em vender. Edson havia olhado para o irmão. Vender por quê? Porque tenho dívidas. Porque preciso do dinheiro agora. Porque R$ 72.000 é mais útil para mim hoje do que 60 hectares de terra que eu não sei como trabalhar. Edson havia ficado em silêncio por um momento. Renato, essa terra é o que o pai passou 52 anos construindo. Eu sei, mas ele passou para nós, não para ela. E eu preciso do dinheiro. Edson não havia respondido. Havia entrado no carro e ido embora. 3 semanas depois, Renato havia vendido os 60 hectares por R$ 68.000. Edson havia ficado com os seus 60 hectares. E o que aconteceu nos 20 anos seguintes é o motivo pelo qual essa história precisa ser contada. Se você quer ouvir histórias de pessoas que fizeram a escolha certa quando todo mundo duvidava, inscreva-se agora nesse canal. Toda semana tem uma história nova. E eu prometo, você não vai se arrepender. Para entender o que separou os dois irmãos, você precisa entender quem cada um era antes da morte do pai. Edson havia ficado na fazenda. Não porque não tinha opção, havia estudado agronomia, poderia ter trabalhado em qualquer cidade, mas havia voltado depois de formado porque o pai havia pedido ajuda, e havia ficado porque havia gostado. Havia aprendido cada centímetro daquela terra ao lado de seu Benedito durante 20 anos. Sabia onde o solo era mais argiloso, sabia qual parte alagava quando chovia muito, sabia onde a terra respondia melhor ao calcário, sabia, por experiência própria, o que aquela terra podia produzir quando bem manejada. Renato havia tomado outro caminho. Havia ido para Campo Grande aos 22 anos, trabalhado no comércio, casado, tido 2 filhos, construído uma vida urbana que havia funcionado por alguns anos e depois havia começado a apresentar rachaduras. Uma empresa que havia aberto em 98 havia falido em 2000, dívidas que havia acumulado ainda estavam sendo pagas em 2001. Quando o pai morreu, os 68.000 da venda da terra haviam quitado as dívidas principais. Havia sobrado aproximadamente R$ 22.000. Renato havia ficado livre das dívidas. Havia perdido a terra. Edson havia ficado com a terra. E com um desafio que ninguém que olhasse de fora conseguiria dimensionar. O desafio era simples de enunciar e difícil de resolver. 60 hectares não eram suficientes para uma operação economicamente viável nos moldes do agronegócio moderno. Seu Benedito havia operado os 120 hectares como unidade, com um trator, uma colheitadeira, implementos que serviam para toda a área. Com 60, o custo por hectare dobrava. Edson havia calculado os números. Com 60 hectares de soja, projeção de 50 sacos por hectare e preço de R$ 22, a receita bruta seria R$ 66.000. Os custos consumiriam aproximadamente 54.000, sobrariam R$ 12.000 de lucro. R$ 12.000 por ano, R$ 1.000 por mês. Não era inviável, mas estava longe de ser suficiente para crescer. Edson havia ficado olhando para aquele número. Depois havia tomado a primeira de uma série de decisões que definiriam os 20 anos seguintes. Não ia plantar só soja. Havia uma coisa que Edson havia aprendido com o pai que Renato havia perdido por ficar longe por tanto tempo. Seu Benedito nunca havia comprado por impulso. Havia esperado até ter o dinheiro. Havia sempre preferido comprar menos e pagar menos do que comprar mais e dever. Havia construído os 120 hectares originais em 52 anos, não em 5, não em 10, mas em 52, porque havia respeitado o ritmo que sua situação financeira permitia.
Edson havia internalizado esse ritmo. Renato havia estado longe demais para absorvê-lo. Essa diferença não era de inteligência, era de exposição, de tempo ao lado do homem que havia construído o que estava sendo dividido. E foi essa diferença que havia determinado o que cada um faria com o que havia herdado. Havia também uma diferença de situação que ninguém falava abertamente. Renato havia chegado à herança carregando dívida. Edson havia chegado livre. Uma terra de R$ 72.000 não resolve uma dívida de 60 mil mais os juros acumulados. Fica muito pouco. Uma terra de 72 mil nas mãos de quem não tem dívida é ponto de partida. Aqui você precisa entender o que Edson havia percebido, porque essa percepção era o que separava a sua forma de pensar da maioria dos pequenos produtores. 60 hectares de soja era operação marginal, mas 60 hectares divididos entre culturas diferentes, com ciclos diferentes, produzindo em momentos diferentes do ano, isso era outra coisa. Havia conversado com o engenheiro agrônomo em setembro de 2001. Havia saído com um plano que levaria 3 anos para mostrar resultado. 40 hectares de soja e milho em rotação, 20 hectares de hortaliças e frutas para mercado local, algo que nenhum grande produtor da região fazia porque não era escalável, mas que para uma operação pequena fazia sentido porque a margem por hectare era muito maior. O risco era que hortaliças exigiam mais trabalho, mais atenção, infraestrutura de irrigação. E Edson não tinha dinheiro para nada disso. Havia resolvido da única forma que tinha: trabalho próprio e compras graduais. Em 2002, havia instalado um sistema de irrigação artesanal, mangueiras, aspersores usados de ferro velho, uma bomba de segunda mão. Havia custado R$ 2.300 economizados nos primeiros meses. Funcionava. Não era bonito. Funcionava. Havia plantado os primeiros 20 hectares de hortaliças, tomate, pimentão, abobrinha. Havia vendido direto para 3 supermercados da cidade vizinha, eliminando o intermediário. A receita dos 20 hectares de hortaliças havia sido R$ 48 mil. Com custos de 29 mil, havia sobrado 19 mil. Somados aos 12 mil da soja, 31 mil de lucro no primeiro ano completo. Era quase 3 vezes o que havia calculado com soja pura. Renato, naquele mesmo ano, havia começado a trabalhar como vendedor numa distribuidora em Campo Grande. Salário fixo, comissão, vida relativamente estável. Em 2004, havia sido demitido quando a distribuidora reduziu a equipe. 6 meses desempregado. Economias consumidas. Novo emprego menor. Salário menor. Naquele mesmo ano, Edson havia guardado R$ 42 mil, o melhor resultado até então. Os dois irmãos estavam em trajetórias completamente diferentes, mas nenhum deles sabia ainda o que aquela diferença significaria em 10, 15, 20 anos. Em 2006, 5 anos após herdarem a terra, Edson havia tomado uma decisão que parecia arriscada de fora. Havia comprado 12 hectares adicionais de um vizinho que estava se aposentando. Preço: R$ 2.800 o hectare. Total: R$ 33.600. Tinha 38 mil guardados. Havia comprado à vista e ficado com 4 mil de reserva. 72 hectares. 2 a mais do que o pai havia tido com os 2 lotes somados. Renato havia ligado quando soubeu. Edson, você usou quase tudo que tinha guardado para comprar terra. Comprei terra boa, a preço justo, com dinheiro que guardei. E se vier uma seca, você vai ficar sem reserva. Vou ficar com menos reserva. Não sem reserva. E a terra vai continuar lá independente do que acontecer. Renato havia ficado em silêncio. Eu deveria ter ficado com a minha parte. Edson não havia respondido. Não havia o que dizer que não soasse como julgamento. Em 2008, Renato havia ligado para Edson numa tarde de agosto. Havia soado diferente, mais quieto, mais pesado. Edson, você está bem na fazenda? Estou. Boa safra esse ano. Por quê? Porque eu estou passando por um momento difícil de novo. A empresa onde estou está com problemas. Parece que vou ficar sem emprego. Edson havia ficado em silêncio por um momento. Renato, você quer voltar para cá? Não, não é para lá que eu pertenço. Mas às vezes fico pensando, o quê? No pai. No que ele diria se soubesse que eu vendi a terra. Edson havia pensado por um momento antes de responder. O pai nunca julgou. Ele entenderia que você estava numa situação difícil e precisava do dinheiro. O que ele não entenderia é se você continuasse na mesma situação depois. Ele sempre dizia que problema de dinheiro se resolve com disciplina, não com herança. Renato havia ficado em silêncio. Você acha que eu posso ainda mudar isso? Você pode mudar a situação daqui para frente. O passado não volta, mas a lógica que o pai usou para construir a fazenda, guardar mais do que gasta,
Comprar quando tem, nunca dever o que não consegue pagar. Essa lógica serve em qualquer situação, não só na fazenda. Renato havia ouvido, havia ficado pensando nessa conversa por tempo depois. Entre 2006 e 2015, Edson havia comprado mais 3 propriedades, sempre à vista, sempre quando tinha dinheiro guardado, sempre abaixo do mercado porque pagava rápido. Em 2008, 18 hectares de uma família migrando para a cidade. Em 2012, 22 hectares de um leilão de produtor que havia falido com dívida. Em 2015, 15 hectares de uma viúva dividindo espólio. Em 2015, Edson tinha 127 hectares, 7 a mais do que o pai havia tido com os 2 lotes somados. Valor de mercado naquele momento, R$ 8.000 o hectare. Total, R$ 1.016.000, sem dívida alguma. Renato havia sabido dos números pela cunhada. Havia ligado para o irmão naquela noite. Edson, você tem mais de 1 milhão em terra. Tenho. Em 14 anos. Em 14 anos. Silêncio. E eu vendi minha parte por R$ 68.000. Edson havia ficado em silêncio também. Não havia o que dizer que fizesse aquela diferença menor do que era. Como você guardou dinheiro suficiente para comprar tanta terra sendo produtor pequeno? Não gastei o que não tinha. Guardei o que sobrou. E cada vez que sobrava o suficiente para uma boa compra, eu comprava. É simples assim? É simples assim. Difícil de fazer, simples de entender. Havia um detalhe que Edson nunca havia contado para ninguém, nem para os filhos, nem para a esposa completamente, nem para Renato. Em 2004, havia tido sua própria crise. Uma geada havia destruído boa parte da lavoura de hortaliças em julho. O prejuízo havia sido de R$ 18.000, mais da metade do que havia guardado naquele ano. Havia terminado 2004 com 6.000 de reserva. Naquele momento, havia pensado em desistir das hortaliças, em voltar para a soja pura, que era mais estável, mais previsível, mais fácil de gerenciar sozinho. Havia ficado 3 semanas pensando. No final, havia decidido continuar. Havia replantado. Havia investido mais 2.000 em cobertura de proteção para as próximas temporadas. Havia aprendido com a geada o que não havia aprendido sem ela. Em 2005, a lavoura de hortaliças havia produzido R$ 62.000, o melhor resultado desde o início. Com os custos, havia sobrado 38.000. A geada de 2004 havia custado 18.000. Havia ensinado algo que valeu muito mais. Edson havia pensado nessa história quando Renato disse que havia tomado a decisão certa para si mesmo. Talvez fosse verdade. Talvez Renato precisasse ter passado pelas dificuldades que passou na cidade para aprender o que aprendeu. Da mesma forma que Edson havia precisado da geada de 2004 para entender o que não havia entendido antes. Cada um aprende com o que a vida coloca na frente. A diferença é o que você faz com o aprendizado. Em 2021, 20 anos após a morte do pai, os 2 irmãos haviam se encontrado no aniversário de 70 anos de Edson. Depois do churrasco, quando a família havia se espalhado pela varanda, os 2 haviam ficado sozinhos por um momento. Renato havia olhado para o campo que se abria além da cerca, parte dos 127 hectares que Edson havia construído em 20 anos. Edson, você sabe que eu não tenho mágoa? Eu sei. Fiz a escolha certa para mim na época. Eu precisava daquele dinheiro. Não estava em posição de esperar. Eu sei disso também. Mas às vezes fico pensando no que seria diferente se eu tivesse ficado com a terra. Edson havia ficado em silêncio por um momento. Renato, você teria ficado com a terra e precisado vendê-la 2 anos depois para pagar outra dívida. Porque o problema não era a terra. Era a situação financeira que você estava. Mesmo com a terra, você teria vendido. Renato havia olhado para o irmão. Você acha isso? Acho. Porque terra não resolve problema de dívida. Terra só cresce para quem está em posição de deixar crescer. Foi a coisa mais honesta que alguém havia dito a Renato sobre aquela decisão em 20 anos. Então não foi a decisão de vender que foi errada. Foi a situação que levou você a precisar vender. A decisão foi a consequência. Como você chegou a uma situação diferente? Edson havia olhado para o campo. Não cheguei. Eu já estava. Nunca tive dívida grande porque nunca gastei mais do que produzia. Você teve dívida porque tentou construir uma empresa antes de ter base. Nenhum de nós estava errado sobre quem éramos. Só estávamos em posições diferentes. Hoje, em 2024, Edson tem 73 anos. A fazenda tem 135 hectares. O filho mais novo, que voltou para a fazenda em 2012, gerencia a operação. A diversificação com hortaliças havia evoluído. Hoje a fazenda produz soja, milho,
frutas para mercado regional, e mantém um pequeno sistema de processamento de polpas instalado em 2019. Renato tem 70 anos e vive bem em Campo Grande, não com riqueza, mas com dignidade. A aposentadoria cobre as necessidades. Os dois irmãos se falam toda semana. A decisão de 2001 já não é mais fonte de dor, é apenas história. Quando o filho de Edson havia perguntado em 2019 qual havia sido o segredo do crescimento da fazenda, Edson havia pensado por um momento. Não foi segredo, foi tempo. Cada real que eu não gastei virou reserva. Cada reserva que chegou ao ponto certo virou terra. E cada terra que eu comprei virou mais reserva. O ciclo se repete. Não tem segredo. Tem paciência e tem tempo. E se o tio Renato tivesse ficado com a terra dele? Talvez tivesse chegado ao mesmo lugar. Talvez não. Depende de quem ele era naquele momento, não de quem ele poderia ter sido. Dois irmãos. Mesmo ponto de partida. 20 anos de distância entre os resultados. Não porque um foi mais inteligente, porque um estava pronto e o outro ainda não estava. E às vezes, na vida, o timing é tudo. Em 2023, o filho de Renato havia ligado para Edson. Tio, meu pai me contou sobre a terra. Me disse que a decisão dele foi certa para a situação, mas que a situação foi resultado de escolhas anteriores. Seu pai aprendeu muito. Tio, tenho alguma reserva guardada. Faz sentido pensar em terra? Faz sentido pensar em qualquer ativo que valorize no tempo, desde que você compre com dinheiro que tem, não com dinheiro que não tem. Terra é um, pode ser outro. A lógica é a mesma. A lógica do avô. A lógica do avô. A lógica de seu Benedito Correia estava chegando à terceira geração, não pelo filho que havia ficado com a terra, mas pelo neto do filho que havia vendido. Às vezes a lição demora uma geração para chegar, mas chega. Se essa história te fez pensar diferente sobre herança, sobre decisões, sobre o que significa estar pronto para uma oportunidade, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Toda semana tem uma história como essa. Histórias de pessoas que fizeram escolhas simples no momento certo e colheram resultados que ninguém esperava. Até a próxima.